E daí, todos bem? Não sei se aconteceu com vocês, mas às vezes, por algum acaso, um trabalhador, um pedreiro, alguém da construção passa na rua ou vai na tua casa e comenta: ah, aquela obra está mal feita, ó, como isso foi mal feito. Qual é a intenção desse pedreiro? Quando um país quer minar o outro, quer tomar conta do outro para promover alguma mudança ou principalmente se beneficiar daquele outro país, porque todos têm interesses, todos, sem exceção, têm interesses. Por mais que promovam algum benefício, mas ninguém, não tem almoço grátis. Todos visam receber um benefício de volta. O que ele faz? Elimina a base daquele outro país. Ele destrói um sistema, uma estrutura daquele país para promover o caos, para destruir, para ele tomar conta. Me fiz entender? Tá, mas quem é que promove essas guerras? É um Estado? É um governo? Não são pessoas? São pessoas. O governo é composto por pessoas. As chamadas lideranças. Assim é na vida. Que a guerra não começa lá não tem só guerra entre um país e outro. A guerra começa por interesses das pessoas. As pessoas têm interesses e muitas vezes minam a base de uma outra, falando mal, sabe? Mandando energia negativa, falando mal, desconstruindo aquilo ou alguém que sustenta aquela outra pessoa, ou aquele Estado, ou uma corporação. Mas isso são as pessoas que fazem. Isso acontece na sociedade. Dentro da própria família pode ter alguém que não está contente com o outro e visa ter um benefício com o outro. Às vezes destrói a vida do outro, manda o outro para promover de repente um vício, para depois ter controle sobre a vida do outro e receber em benefício próprio, controlar a outra pessoa. Me fiz entender? Isso acontece nas famílias, isso acontece no trabalho. É uma luta pelo poder, mas e quem chega no poder, será que está preparado para ser justo e equilibrado? Isso que a gente pergunta. Quem detém o poder, quem consegue receber o poder, ele está preparado para ser justo e equilibrado com as outras pessoas? Daí acontecem as guerras. Guerra na família, guerra no emprego, guerra na sociedade, guerra com o vizinho. Eu não estou falando de esquerda ou direita, mas porque existe uma regra, uma lei no planeta, uma das leis mecânicas do planeta, que é o pêndulo. Quando tu puxa com muita força para um lado, aquela força, num determinado momento, ela vai ser puxada para o outro, na mesma proporção em que foi puxada. Me fez entender? Puxou para cá, puxou para a esquerda, na mesma proporção, na mesma força, ela vai para a direita. Me fez entender? Existem países que fazem isso, conseguiram controlar, ter um governo através de revolução, de guerras, de luta, de batalha.
Ah, beleza? Tirou um tirano. Mas e daí, como é que ele controla o país? Quando ele fecha o país, quando tem um regime fechado, o que ele está fazendo? Não é uma manipulação? Porque daí ele controla através até de leis religiosas. As pessoas ficam controladas por leis religiosas, por leis governamentais, são controladas aonde estão, o que fazem, com quem conversam, o que conversam. Ou tu acha que isso não é assim? O que tu acha? Quando uma empresa coloca uma propaganda na mídia, não é de graça. Ela vai ter que pagar. Ela tem que pagar para ter um benefício. Mas não é só a empresa particular que tem propaganda na mídia. Pensa aí. Eu não estou falando de esquerda e de direita, eu estou falando de gente. As pessoas são assim. Quanto mais fechado, quanto mais controlado o poder, porque isso é feito, isso é destruindo uma base antiga para ela ter o poder. Quanto mais controlado, pior é. Em um determinado momento, aquela força aqui fechou, ela vai explodir. Me fez entender? E isso vai acontecer, isso vai estar acontecendo agora. Eu não vejo uma segunda guerra, ou terceira guerra. O meu avô falava que ele não sabia como é que ia ser a terceira guerra. E eu nunca esqueci isso. Ele não via a terceira guerra. Ele via talvez uma quarta guerra com paus e pedras, mas a terceira guerra ele não ia saber como. E eu tive quando aconteceu a Panda, me veio muitas vezes na cabeça, isso é a terceira guerra. O que é a terceira guerra? Uma guerra espiritual. Entre o que é certo e o que é errado. Muitas vezes o mal se aproveitando de de promover um benefício, um bem, eu estou fazendo um bem, mas em troca de benefício próprio. E na verdade ele não fez um benefício, ele fez um mal. Porque ele controlou a vida das pessoas. Ele teve controle sobre a vida das pessoas. Então abram os olhos, estejam alertas sobre quem está na tua frente, quem está atrás. Muitas vezes quem está atrás trabalha pelas tuas costas. Um vizinho, um patrão, um colega. Presta atenção. As guerras não começam lá no governo. As guerras começam, muitas vezes, até dentro de casa. Nas famílias, no vizinho. Me fez entender? Pensa aí, comenta se eu estou errado. Qual é a tua opinião? Te cuida, curte, comenta, compartilha. Se gostou, te inscreve no canal. Fiquem todos bem. Fraterno abraço. Tchau, tchau.